Já que lhe disse que são nossos convidados Pedro Cordeiro, editor internacional do Expresso, e Rui Mergulhão Mendes, é analista comportamental. Boa tarde aos dois e obrigada por estarem connosco. Começo por ti, Pedro. Esta questão de, antes de irmos ao debate, a questão de Taylor Swift, se calhar tem mais impacto que o próprio debate, ou estou a exagerar? Eu acho que pode ter um impacto grande, nunca subestimaria. Aliás, nós vimos o que foi a loucura com a digressão da Taylor Swift que passou aqui por Portugal, a mobilização que consegue entre gente muito jovem e entre um público feminino. E eu acho que isto são dois eleitorados importantes para Kamala Harris e, sobretudo, eleitorados que é preciso mobilizar. Um apoio, e sobretudo não é só um apoio, ela própria, além do apoio, a publicação de Taylor Swift faz um apelo a que as pessoas se vão recensear e vão votar, até diz que votar antecipadamente é muito mais prático, promete até fornecer nas suas várias plataformas digitais os links para as pessoas irem inscrever-se, portanto ela está mesmo, mostra-se mesmo empenhada nisto, não só em declarar o seu apoio, como em fazer com que as pessoas vão votar. E numa eleição tão polarizada como é a americana, em geral são, porque também, por um lado, estou a ver dois partidos relevantes, por outro lado, no clima extremamente dividido que há hoje em dia, é muito mais importante tu convencer alguém do outro lado a votar. Quer dizer, eu acho que não haverá muita gente hesitante entre Kamala Harris e Donald Trump. Quem pensa votar num, provavelmente tem uma repulsa enorme pelo outro. Agora, pode haver pessoas que estão na dúvida entre inclinar-se para votar num deles ou ficar em casa e não votar em ninguém. E aí apoios como este, e sobretudo se agora forem continuados, podem ter um efeito. A mobilização é crucial, sobretudo, obviamente, nos estados, nos swing states, nos estados que oscilam entre democratas e republicanos. É aí que se vai decidir tudo. Já vamos ao conteúdo do debate, mas já falava aqui com o Rui no sentido de perceber nestes debates tudo conta, não é? Desde o aspecto como estão vestidos, a forma como comunicam deve ser muito importante. E o que eu perguntava é que análise é que fez do debate desse ponto de vista? Bom, eu acho que começa aqui, antes, o pré-debate, com Kamala a preparar muito bem o debate, a fazer roleplays iguais em questões de tempo, em ter respostas dentro dos mesmos 2 minutos, ao que dizem a comunicação social, diz configurantes iguais. Exatamente, terá ensaiado com uma pessoa com uma gravata idêntica, parecida, ou com a mesma imagem ao posicionamento de Trump, e isso traz, de facto, uma capacidade de podermos antever ou podermos preparar alguns cenários e algumas respostas que possamos ter como desafio, o que nos traz também, por vezes, alguma segurança extra naquilo que nós vamos comunicar. Trump acho que descurou um pouco isso, diz que está a preparar este debate há largos anos. Mas já tinha muita experiência, que não necessita, que tem muita experiência. Pronto, exatamente. E aqui acho que começa, de facto, a grande diferença. Depois temos o início do debate, que não deixa de ser um momento interessante. E se nós recuarmos a um debate idêntico um debate entre Trump e Hillary, foi rigorosamente igual. Hillary foi ao espaço de Trump cumprimentá-lo. Vimos aqui Kamala a fazer o mesmo, ficou ali hesitante se ele passava por trás, pela frente do púlpito, foi cumprimentar, demonstrando alguma assertividade, alguma confiança extra de estou aqui, vou aí, vou confrontar. Contudo, se lermos bem aquele momento, vimos que quando Trump a cumprimenta, Kamala, e quando ele faz alguma invasão do espaço proxémico no cumprimento, já se vê Kamala a vir embora, ainda de mão estendida, quase que a sair, porque de facto aquele é um momento de grande pressão. Acho que podia ser um bom indício, um bom arranque, no sentido de eu estou aqui, estou presente, estou com força, estou confiante. Trump entrou como costuma entrar, mais calmo, mais naquele registro dele, e acho que aí poderia ser um ponto de vantagem, se não fosse esse aspecto que tem que ser observado com alguma minúcia dela, ainda de mão dada, mas já a afastar o corpo numa de eu quero sair daqui, teria sido um excelente momento, até para se capacitar ela própria e ganhar ali algum embodiment, no sentido de que o que é que o meu corpo me está a dar de sinais de confiança para este debate, não deixando de ser positivo, e para quem o observa, pensar que de facto ela teve a ousadia, mais que não seja, se quisermos assim pensar, do ir cumprimentar, do ir confrontar, do estabelecer coisa que ele não iria fazer, em princípio. Coisa que poderia... As imagens sugerem que ele não iria... Ele não iria fazer de todo. Ele vem naquele ritmo... se nós comparássemos os dois momentos da Hillary e dele, é igual. Ele mais calmo, mais tranquilo, e ela ali à espera, a perceber de que sítio é que ele vai passar para, de facto, ir cumprimentar. Não é de todo um comportamento espontâneo naquele momento. Há de ter sido preparado, há de ter sido elaborado com um fim próprio para isso mesmo. Já vamos à parte do debate. Vamos só partir aqui em dois, para perguntar aqui ao Pedro. E Kamala passou este teste já? É quase, não digo unânime, mas a maioria dos analistas aponta porque... Eu acho que passou o teste. Ganhou, ela foi, não tenho dúvidas que ela foi superior a Trump neste debate, embora não tenha,
quanto a mim, colmatado uma das fraquezas que lhe apontam, que é a falta de concretização de políticas. Mas aí também, por outro lado, há que dizer que Trump também não concretizou grande coisa. E ela conseguiu desconcertá-lo e pô-lo, encostou um bocado às cordas quando começou a questionar o público dos comícios dele, a dizer que as pessoas até se vinham embora aborrecidas com os disparates que ele dizia, conseguiu pô-lo zangado mesmo, e ele a partir daí não foi mais o mesmo. Até esse momento as coisas até estavam relativamente equilibradas, só que ela conseguiu de facto isso. E conseguiu outra coisa muito interessante, e o Rui provavelmente saberá ler isso melhor do que eu, que foi tirar partido do facto de não poder falar, do microfone estar cortado durante as intervenções de Trump. Isso jogou a favor de Trump no debate que teve com Biden, porque pareceu um senhor muito civilizado em vez do mal educado do costume. E aqui foi ao contrário, porque ela conseguiu, sem falar e sem violar as leis, face portanto, fora um à parte ou outro que se ouviu, nenhum dos dois violou as regras do debate, mas ela conseguiu ser eficaz com as caras que ia fazendo, os sorrisos irónicos, o ar de espanto perante algumas barbaridades ditas. Eu acho que aí ela conseguiu, ou às vezes algumas coisas que dizia sem voz, só movendo os lábios, conseguiu aí transmitir, sobretudo quando o ecrã estava partido ao meio, dar realmente uma imagem superior. Vamos ver o que é que o Rui... É engraçado, só para terminar, hoje já vi imagens de Kamala Harris a cumprimentar Donald Trump nas cerimónias do 11 de setembro e aí já não recua, já aparece com outra segurança como quem venceu e já não considera que haja ali uma ameaça. Esse desconforto do Trump foi visível e essa superioridade de Kamala, quer na expressão facial, na expressão do corpo. Começava por destacar uma coisa que acho que é extremamente importante nestas questões da comunicação. É que nós preparamos muitas vezes os cenários, a roupa, o estado, os discursos, e às vezes não preparamos o nosso estado emocional sobre aquilo que nós vamos comunicar. E se essa preparação desse estado emocional não for congruente e se não for previamente estipulada, pode por vezes não correr bem. Como referiu bem, eu separaria aqui o debate em três momentos. O primeiro momento, a primeira intervenção da Kamala, muito nervosa, vemos veias muito dilatadas no pescoço, voz trêmula, a abanar muito o corpo de um lado para o outro, com uma inquietação grande. No início? No início, o primeiro momento. Primeiro embate. Para a economia. Política, em questões de conteúdo, eu não olhei. Aqui é complementar. São momentos que prejudicam um bocadinho a sua comunicação. Foi aquele arranque inicial normal. Todos nós, no início, podemos estar mais nervosos. Trump também, apesar de não estar tão nervoso, não esteve tão bem, mas esteve bem. Ainda assim teve um melhor arranque do que Kamala. Referiu e bem o Pedro que a Kamala utilizou uma estratégia de comunicação de olhar para Trump. Mesmo quando falava para ele, ou mesmo quando o ouvia, estabelecia contacto ocular com o Trump. Trump não o fez. Raramente, ou fazia, quando se referia a Kamala, apontava com o dedo para o lado, não olhava, não estabelecia contacto ocular. E isso quer dizer o quê? Pode querer demonstrar algum desprezo pela outra pessoa, sendo que, no meu entender, se eu olhar uma pessoa nos olhos e se tiver a capacidade de enfrentar, eu demonstro confiança sobre aquilo que estou a dizer. Se eu tiver a olhar para alguém e dizer uma coisa, desviar o meu olhar e nem sequer enfrentar essa pessoa, pode ser fragilizada o meu poder da comunicação. Mas para quem vinha tão confiante e com tanto... Quem vinha tão confiante era expectável que tivesse esse nem o nome dela ele proferiu uma única vez. Pronto. Incrível. Depois, passando estes dois momentos iniciais, onde Kamala teve o pior arranque do que Trump, acho que estabilizaram e depois tiveram aqui, de facto, momentos daqueles que são típicos. Eu gosto sempre de fazer um desafio, porque quando dou formação nestas áreas ou quando analiso este tipo de comportamentos, há um exercício que deve ser feito, que é tirem o som e vamos ver só do ponto de vista não verbal, dos gestos, o que é que isto nos transmite. E nós vimos duas pessoas completamente antagónicas a comunicar. Uma que de facto tem alguma rispidez maior, Trump, dedos em riste, gestos muito mais agressivos, muito mais imperativos, mesmo de face. Se nós pararmos alguns frames que têm a ver com a expressão facialidade, da expressão facial e que são mesmo frames, podem durar um terço, um quinto segundo, vemos raivas associadas na cara de Trump, mas que é um padrão da comunicação dele. Ao mesmo tempo, Kamala, como o Pedro referiu, tem momentos em que valida aquilo que Trump está a dizer, espanta-se com certas expressões daquilo que ele diz, tem momentos que pôs a cara na mão, como quem diz, o que é isto que tu me estás aqui a comunicar, tem momentos que ri abertamente.
Isso é estudado? Julgo que naqueles momentos não, julgo que são espontâneos. A única questão que eu referiria relativamente à Kamala, que poderia eventualmente corrigir, e se tivesse como advisor dela na comunicação, é que ela passa de expressividades muito fechadas para expressividades muito abertas, muito rapidamente. Ou seja... Portanto, vemos Kamala com sorrisos grandes e amplos, como de seguida vimos com caras quase a indiciar tristeza, um peso grande nas sobrancelhas, arqueadas, fechadas ao meio, que denota às vezes preocupação. Não terá a ver com os temas também? É que esta mudança e esta amplitude tão rápida, se bem que a expressividade emocional ela é rápida e é de acordo com aquilo que nós estamos a viver no momento em concreto, estas oscilações tão grandes e tantas vezes, o que é que nos pode, a nós que estamos neste lado, a percepcionar? O vínculo emocional que ela nos está a querer transmitir naquele momento pode não ser consentâneo com aquilo que ela na realidade está a viver. Ou seja, esta amplitude e esta mudança tão rápida de um estado para o outro pode pôr-nos em dúvida se ela nos está a querer expressar alguma questão do ponto de vista da face ou se ela emocionalmente de facto está a viver aquele estado. Muito bem. Pedro, em relação a este mau arranque, que teve a ver com os temas, estavas a falar de economia, um dos temas problemáticos. A economia é um dos assuntos em que os americanos mais criticam a administração Biden-Harris. Eu julgo que esse começo, que é também um flanco, é também um bom flanco de ataque para Donald Trump, porque Trump tem, de facto, tem feito esse ataque ao legado económico da administração cessante e, portanto, aí acho que sim, acho que esse arranque... E depois ela foi ganhando confiança. Acho que, por outro lado, ela foi perdendo a insegurança à medida que conseguiu inculcar ela própria insegurança a Donald Trump. Houve momentos em que o debate me pareceu confuso porque saltou-se muito de assunto em assunto. Talvez porque os próprios... Trump nem sempre responde ao assunto que lhe perguntam. A própria Kamala também houve uma vez ou outra que, para frisar os perigos de Trump, saltou para assuntos que não eram os da pergunta feita, e isso às vezes talvez coincida um pouco também com as expressões mutantes que o reapontava. Eu acho que ela foi ganhando confiança à medida que o viu cada vez mais desconcertado. E quando ouve dizer coisas como que Tim Walz aceitava que se executasse bebés, ou que há imigrantes a comer cães e gatos nas ruas do Ohio, aqui está às tantas, chegam a um nível de absurdo tal o que vale é que ela... os moderadores fizeram algum fact-check na altura. Ainda bem, porque senão mais vale ter ali microfones imóveis. Nós somos jornalistas, sabemos que há um trabalho a fazer, e claro que um moderador não é opinativo, mas tem de haver, quando há uma premissa completamente falsa, tem que se esclarecer o público, porque não estamos ali, aquilo não é uma luta na lama entre duas pessoas, é um exercício para esclarecer o eleitorado. E aí há que dizer, olha, desculpe, mas isto que o senhor está a dizer não é verdade. E aí Trump, de uma das vezes, até saiu pior, porque quando o moderador diz não há qualquer relato e as autoridades locais dizem que não há qualquer relato de cães e gatos a serem roubados ou ingeridos, ele responde, mas eu vi umas pessoas a dizer isso na televisão. Quer dizer, que é uma coisa de uma irresponsabilidade. E sobrepõe a voz em cima do... Sim, é algo que ficou, de facto, mal e pelos vistos, aliás... Entretanto, Kamala Harris tinha-se já disponibilizado para um segundo debate e, ao que parece, Trump não está pelos ajustes, o que me parece uma consequência natural do que se passou ontem. Já se disse muitas vezes que quem ganha, aliás, tradicionalmente ou historicamente, quem ganha os debates não ganha as eleições. Pois não é forçoso. Hillary Clinton dizia-se que tinha ganho os debates e perdeu. E aquele paralelismo com a Hillary Clinton, há aqui um risco ou não grande claro. de Kamala Harris só ganhou... ganhar eleitores e não ganhar... Sim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer até porque o Partido Democrata tem muitos eleitores, por exemplo, em grandes cidades, como Los Angeles ou Nova Iorque, sendo que, mas aí são estados que, quer a Califórnia, quer o estado de Nova Iorque, são estados que à partida já estão ganhos para a Kamala. Isto vai-se decidir em meia dúzia de estados e, portanto, é muito possível o Partido Democrata ter, ou a candidata democrata ter mais votos a nível global e depois perder as eleições, não seria sequer inédito, que já aconteceu... E esta estratégia do segundo debate é para quê? Não, ela estava disposta, eu acho que ela seria disposta no sentido de mostrar-se com coragem e abertura para debater mais, até porque este lhe correu bem. Donald Trump, pelo que li nas últimas informações que li, não estaria disposto, até seria o segundo debate seria na Fox News, que é um canal mais conservador, portanto mais próximo de Trump, o que me pareceria justo depois deste ter sido na ABC, mas parece que não vai acontecer. A última informação que tenho é que só haverá, dia 1 de outubro, o debate dos candidatos a vice na CBS. Muito bem. Ficamos então com esta análise. Pedro Cordeiro, Rui Mergulhão, muito obrigado aos dois por terem estado no Jornal do Dia.